noite, alunos! Bom, como eu prometi para vocês, nós vamos dar seguimento ao estudo das formas de origem da filiação. Nós falamos no bloco anterior sobre o critério jurídico, baseado nas presunções legais de parentalidade. Mas ainda temos mais outros dois critérios, o critério biológico e o critério socioafetivo. Bom, o que acontece? O critério biológico é aquele que identifica a identidade genética dos pais com os filhos. Só que, apesar de todo o avanço científico, e parece que quanto mais a ciência avançou e permitiu a verificação dessa identidade genética, mais esse critério foi perdendo força jurídica. Tanto é que hoje nós fazemos a distinção entre a figura de pai e de genitor. Então, aquele que gera, aquele que fornece o seu material genético biológico, não necessariamente será o pai da criança gerada. E aí, a gente volta a falar um pouco de reprodução humana assistida para lembrar, no caso da reprodução heteróloga, quando, em função de problemas de infertilidade e de esterilidade, um ou ambos os pais, os autores do projeto parental, eles não têm a possibilidade de gerar filhos. Então, eles se valem do material genético de um terceiro para, assim, realizar o sonho da paternidade e da maternidade. Nesse sentido, e em função dessa dissociação entre o critério biológico e a formação de um projeto parental, realmente da relação pais e filhos, se fala hoje no chamado direito ao conhecimento da ascendência genética. O que significa isso? Que nos casos de adoção, em que você retira uma criança da sua família natural, biológica, e insere ela em uma família substituta, e nesses casos que eu citei de reprodução humana assistida heteróloga, é dado à pessoa que não está no seio da sua família natural investigar a sua origem histórica, biológica. Então, nesse caso, a gente não fala em uma relação familiar. Esse direito é regulado pela parte geral lá nos direitos da personalidade. Então, o fato da lei de adoção, o ECA, permitir que o adotado, ao atingir a maioridade, procure saber quem são os seus pais biológicos e, por analogia, se aplicar esse mesmo direito àqueles que foram gerados por técnicas de reprodução assistida heteróloga, isso não vai conferir ao pai biológico ou mãe biológica e o filho gerado a relação parental. O direito é exclusivo de saber a origem genética. Então, joga aqui na tela, Bibiu. Então, quando eu falo no conhecimento, é exatamente isso que ele quer dizer. É o fato de você conhecer. Então, a ascendência genética, ela não implica relações de paternidade. Ela significa dizer que o fato de eu saber a minha origem biológica não repercutirá em nenhuma esfera registral, no sentido de atribuir a condição de filho àquela pessoa e nem, por conseguinte, as sequelas patrimoniais. Então, nem repercussão existencial, nem patrimonial. É apenas o direito de saber a minha origem, já que a minha história genética também faz parte da minha personalidade. Bom, e aí o que acontece? Durante muito tempo, não foi possível averiguar essa exatidão para conferir, em relação à paternidade, o critério biológico. Em relação à maternidade, a maternidade ela sempre foi notoriamente verificada pela gravidez e pelo parto. Mas a paternidade, ela não tinha essa possibilidade dessa comprovação científica. E aí, por causa disso, muitas ações de investigação de paternidade foram julgadas improcedentes em função da indisponibilidade da verificação, da comprovação dessa identidade genética por meio do exame de DNA. Em função disso, houve a colisão do interesse das partes, daquele suposto filho, de efetivamente ter a possibilidade de comprovar a relação parental e a coisa julgada já existente nessas ações, onde não era possível ainda a realização do exame. E aí, sobrepesando esses dois interesses, no conflito desses dois interesses, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que deveria haver a relativização da coisa julgada,
nessas ações de investigação de paternidade. Significa dizer que se a época em que a ação foi julgada improcedente, o recurso a esse exame não era disponível, então é possível se demandar novamente, apesar de já existir uma sentença transitada em julgado, para verificar a coincidência biológica entre o suposto pai e aquele filho a quem se alega a relação parental. Só que, alerto a vocês, joga aqui na tela, Bibiu. Essa relativização da coisa julgada é apenas quando, por insuficiência de provas, pela inexistência da possibilidade de se recorrer ao exame de DNA, não se pôde, à época, comprovar a paternidade. Não se aplica, e aí eu deixo claro, não se aplica aos casos de recusa. Ou seja, na época já existia o exame, as partes se recusaram a fazer em função da recusa e da presunção gerada por ela, que não é por si só decorrente dessa recusa, mas que deve ser analisado de acordo com todo o contexto probatório presente nos autos, foi imputada a paternidade a um pai, àquele suposto pai demandado. Nesse caso, eu não posso me valer da minha própria torpeza. Eu não posso ter um comportamento contraditório chamado venire contra facto próprio. Então, se naquele momento que eu tinha a oportunidade de produzir essa prova para afastar ou para contestar o pedido que havia sido formulado contra mim, eu me recusei a fazê-lo, então depois eu não posso querer relativizar, ir de encontro à coisa julgada para poder afastar as incidências daqueles efeitos da sentença transitada em julgado. Então, a partir desse critério biológico e dessa distinção entre a figura do pai e do genitor, a gente fala da paternidade socioafetiva. Então, o que é esse critério socioafetivo? O critério socioafetivo é aquele que, por um ato de vontade, por uma opção, você escolhe ser pai ou mãe daquele filho. Então, nesse caso, não interessa se existe ou não coincidência biológica, identidade genética com o filho. A pessoa acolhe como se seu filho fosse aquele que é filho biológico de um terceiro. Então, vamos lá. No critério socioafetivo, joga aqui na tela, Bibiu. Alguns doutrinadores chegam a falar o seguinte, que é um tipo de parentesco psicológico. Significa isso. Ele não parte mais de um ato físico, da mera conjunção carnal que gera a união dos gametas sexuais e a criação, a procriação de uma nova pessoa. É um ato de opção. Eu escolho que ele é meu filho. Eu me comporto como se pai ou mãe daquele filho fosse. E aí o que acontece? Esse critério socioafetivo, ele cada vez mais ele vem sendo construído e vem ser construído o seu valor. Hoje, no direito das famílias, a gente fala no valor jurídico do afeto. O afeto não como sentimento, mas como dever de cuidado. Então, se a pessoa ela se comporta, ela se coloca naquela situação como se pai ou mãe fosse daquela criança ou daquele adolescente, então esse comportamento gera uma responsabilidade parental decorrente do afeto, do dever jurídico de cuidado originado a partir do afeto, certo? Então a gente não fala em amar, no sentimento amor, no sentimento. A gente fala nas obrigações jurídicas decorrentes de um dever, que é o dever de cuidado, que é originário a partir da convivência, a convivência afetiva. Tá joia? Bom, nesse caso da filiação socioafetiva, a gente fala na chamada posse de estado de filho. E o que significa isso? Significa a aplicação, a incidência da teoria da aparência dentro da filiação. Como eu disse, as pessoas se comportam como se pai e filho fossem. E aí esse comportamento, ele acaba sendo construído ou comprovado a partir de 3 referenciais: o nome, o trato e a fama. O que significa isso? Quando eu falo nome, o nome é
aquela forma de identificação e de individualização do ser humano dentro da sociedade, um direito da personalidade. Esse nome, ele pode ser o nome civil, aquele nome por qual todos nós somos identificados, ou um nome social, que é aquele como nós gostaríamos de ser identificados, apesar de não constar efetivamente no nosso registro aquela designação. Então, quando eu digo que a paternidade socioafetiva, ela se constrói pela verificação do nome, não significa necessariamente uma alteração, uma correlação no registro civil do suposto pai afetivo ou mãe afetiva e daquele filho a quem ele trata como se filho dele fosse. Então, o nome é um dos critérios. Na verdade, quando a gente fala nesses 3 critérios, o nome é aquele que menos é verificado, é que menos tem incidência. Eu não preciso analisar os 3 critérios de maneira conjunta. Basta, esses são apenas indicativos. Tanto é que o nome ganhou tanta repercussão que a gente tem a legislação que permite a alteração para acrescentar no sobrenome do enteado o nome de família do padrasto ou da madrasta. E aí eu deixo bem claro, as relações de parentes de afinidade da linha reta, padrastos, madrastas e enteado, não necessariamente são relações de filiação, paternidade e maternidade socioafetiva. Elas podem gerar. Então é preciso verificar como é que as partes elas se comportam diante daquela nova organização familiar decorrente das chamadas famílias recompostas, famílias mosaico. Então, o que vai acontecer? Aí é que a gente fala no trato. O trato é como essas pessoas nesse novo núcleo familiar, elas se comportam, elas se tratam como se pai e filho fossem, ou existe aquele distanciamento? Não, ele é o filho da minha mulher, o filho do meu marido, não, ele é o marido ou o companheiro da minha mãe ou do meu pai. Então, é preciso a gente identificar se realmente dentro daquele lar familiar, se as pessoas elas se tratam como se pais e filho fossem. E, por último, a fama. O que é a fama? É a maneira como essas pessoas, esse núcleo familiar, é visto socialmente, dentro da sua família extensa e também dentro do meio social onde eles estão inseridos. Então, as pessoas que convivem com esses pais e filhos, eles veem eles como uma família, como se pai e filhos fossem, porque se assim for, aí nós estaremos diante de uma filiação socioafetiva. O que acontece? O nosso Código Civil, ele não fala expressamente nesse critério. Só que quando ele constrói o conceito da filiação, ele diz que o parentesco ele pode ser natural ou civil, caso seja consanguíneo ou de outra origem. Então, essa expressão de outra origem é uma expressão indeterminada na qual eu incluo a socioafetividade. A gente pode dizer, inclusive, que a adoção nada mais é do que um critério socioafetivo, porque eu escolho trazer para a minha família o filho biológico de outra pessoa. Eu acolho como se meu filho fosse aquela pessoa com quem eu não tenho identidade biológica, como que eu não tenho a relação consanguínea, certo? Então, o que acontece? Então, vamos aqui, joga aqui na tela. Quando eu falo no critério socioafetivo, então eu vou lembrar sempre desses 3 fatores. O trato, a forma de tratamento, o nome, que pode ser ou registral ou social, e a reputação. Ou seja, como é que essas pessoas elas são vistas. A fama. Fama não no sentido de celebridade, a fama no sentido de como elas são vistas socialmente, certo? E aí o que acontece? Chama a atenção de vocês, porque o CNJ acabou editando um provimento número 63 de 2017, que veio a facilitar o registro desse tipo de filiação. Ela permite que eu possa fazer o registro de uma paternidade ou maternidade socioafetiva em cartório, sem precisar demandar judicialmente o reconhecimento daquela situação fática. Nesse caso, é lógico que não basta a mera declaração de vontade
do pai, do suposto pai ou mãe socioafetivo. É preciso toda uma série de requisitos, como, por exemplo, o consentimento do pai e ou da mãe biológica. Existe uma grande divergência em relação à interpretação, especialmente do artigo 14 deste provimento, que, a meu ver, ele permite, inclusive, o reconhecimento da multiparentalidade em cartório, que é a possibilidade da formação de múltiplos vínculos parentais. Ou seja, eu posso ter mais de um pai ou mais de uma mãe no meu registro. Até então, antes da edição desse provimento, essa possibilidade da multiparentalidade só seria cabível mediante provocação de uma ação judicial e, se comprovados os pressupostos ensejadores, reconhecer a possibilidade de se acrescer ao registro um novo pai, uma nova mãe. Como nesse provimento, o provimento fala da necessidade da autorização do pai e da mãe biológicos para que o pai ou mãe socioafetivo possa fazer o registro em cartório, então, nesse caso, nós estamos falando de uma multiparentalidade, já que já existe pai e mãe registral. O que o provimento apenas limita é que, no caso do reconhecimento socioafetivo, é preciso que seja feito um procedimento para cada relação socioafetiva. Então, existe um casal de pais socioafetivos que querem fazer o reconhecimento, o pai faz o reconhecimento isolado, a mãe faz o reconhecimento isolado. E a outra restrição é que, por meio de procedimento cartorário, eu só posso ter, no máximo, 2 pais e 2 mães. Tá certo? Bom, do mesmo jeito que a gente fala na possibilidade de se investigar a origem genética de uma pessoa por meio do exame de DNA, se o critério socioafetivo é um critério que pode gerar filiação, eu também falo na possibilidade da investigação de paternidade socioafetiva. Então, joga aqui na tela, Bibiu. Nesse caso, tal qual qualquer outro critério, eu posso investigar se aqueles 3 requisitos aqui que eu já tinha falado, trato, nome e a fama, eles estão presentes, mesmo contra a vontade do suposto pai ou mãe socioafetivo. Então, nesse caso, é o filho quem demanda a ação e quer comprovar a existência daquele suporte fático para, assim, reconhecer, ainda que contra a vontade do seu pai ou mãe socioafetiva, esta relação parental. Inclusive, a possibilidade de se fazer o reconhecimento póstumo após o falecimento daquele suposto pai ou suposta mãe. E aí, como eu já disse, a gente tem a possibilidade também de multiparentalidade. Durante muito tempo se discutia qual era o critério jurídico, o critério para a formação de filiação que deveria prevalecer. Será que o critério biológico era mais importante do que o socioafetivo? Não, ou o socioafetivo deveria ser mais relevante que o biológico? E aí, para botar uma pá de cal nessa discussão, o Supremo Tribunal Federal, em 2016, julgou um recurso extraordinário 898-060, em que ele previu a possibilidade expressa do reconhecimento da multiparentalidade. Entendeu o STF que não cabe falar em hierarquia entre as formas de constituição de filiação. Todas as formas são válidas, até porque a nossa Constituição ela diz expressamente, referendado pelo Código Civil, que é vedado qualquer tratamento discriminatório entre filhos, qualquer que seja a sua origem. Se não pode haver tratamento discriminatório, não pode haver qualquer tipo de hierarquia, não pode se prevalecer. E o fato de não poder prevalecer uma sobre a outra, isso importa dizer que não necessariamente eu preciso optar por uma ou outra forma de constituição dos vínculos parentais. Eu posso, inclusive, cumulá-los. E aí é que a gente fala na multiparentalidade. Agora, uma coisa muito importante. Quando a gente fala na socioafetividade, é preciso a gente destacar que a socioafetividade, por ser um ato de vontade, ela não pode ser desconstituída. Então, se eu sei que aquela pessoa não é meu filho biológico e ainda assim eu aceito ele, eu insiro ele na minha família,
Eu não posso, independente do motivo que aconteça depois, o desfazimento de uma relação conjugal, convivencial, a nova existência de outros filhos biológicos, a superveniência de filhos biológicos, não interessa a razão. A socioafetividade, ela não pode ser desconstituída quando é voluntariamente formada, certo? Então, existem alguns enunciados do CNJ não, desculpa, do Conselho da Justiça Federal, que disciplina a matéria. Joga aqui na tela, Bibiu. Vou destacar o enunciado 104, 339 e 520, dizendo que não é possível a desconstituição por iniciativa do ascendente. Então, se o pai ou a mãe socioafetiva voluntariamente, sabendo daquela situação que não existe identidade genética, ele assume como seu o filho biológico de outro, depois ele não pode submeter esta criança, esse adolescente, esta pessoa às mudanças de humor desse ascendente. Então, uma vez constituída voluntariamente, sem qualquer tipo de vício de consentimento, essa maternidade, essa paternidade, ela não pode ser rompida. E aí, só para amarrar, referendar, a gente fala num quarto critério que, na verdade, não é um quarto critério, mas a possibilidade de cumulação dos critérios anteriores, como eu já falei, que é a multiparentalidade. Então, nesse caso, por mais que existam críticas a respeito do caso paradigma que gerou o reconhecimento jurídico da multiparentalidade, esse julgado do STF, ele trouxe grandes pontos de relevância para o nosso ordenamento jurídico. Então, joga aqui na tela, Bibiu. Primeira coisa é o reconhecimento da afetividade como um valor jurídico. Então, a gente não está falando de sentimento, como eu já disse, a gente está falando em um dever de cuidado. Se confirmou a ausência de hierarquização. Não dá para falar numa categorização de parentes de primeira ou segunda linha. E aí eu chamo a atenção. Em tese, essa multiparentalidade, ela não poderia ser utilizada nos casos de adoção ou reprodução humana assistida heteróloga. Volta para mim. E eu vou explicar por quê. Na adoção, é princípio basilar da adoção o quê? Que você faz com que uma criança ou adolescente, que uma pessoa, ela saia da sua família biológica e construa novos vínculos familiares. Então, a adoção, ela desconstitui qualquer elo familiar da pessoa adotada com a sua família natural, exceto por um único efeito, o efeito do impedimento matrimonial. Então, o adotado não pode casar com os parentes da linha reta, com os colaterais até terceiro grau, tanto da sua família afetiva, adotiva, como também ainda da sua família biológica. Então, esse é o único resquício de ligação que vai continuar a existir após a sentença transitar em julgado que reconhece a adoção, a inserção da pessoa numa família substituta. Então, nesse caso, fica claro, não há que se falar em multiparentalidade porque é inerente à própria adoção a desvinculação parental com a família natural. E com relação à reprodução humana assistida heteróloga também. Aquele que doa o seu material genético, aquele que, por um ato solidário, de altruísmo, ele permite que casais ou pessoas com problemas de infertilidade ou esterilidade possam reproduzir, ele não tem o interesse de formar um projeto parental. Se a gente pensar que na reprodução heteróloga é possível depois acionar o doador do material genético para com ele formar uma relação parental, e aí todos os direitos existenciais e patrimoniais decorrentes, nós vamos estar desestimulando a prática dessa doação anônima de gametas sexuais. Então, apesar dessa ressalva, já existem algumas esparsas decisões reconhecendo a multiparentalidade, tanto na adoção quanto na reprodução assistida heteróloga. O que a gente pode entender a partir dessa confusão? O assunto é um assunto novo, ainda precisa ser aprofundado, delimitado, para que a gente saiba efetivamente os limites do reconhecimento da multiparentalidade. Ok? Bom,
E aí, quando a gente termina, encerra essa parte de identificação da origem, que a gente faz por caráter meramente acadêmico. Quando a gente fala no filho, vou lembrar mais uma vez: filho é filho, independente da origem. Filho não precisa ter adjetivação. A gente faz isso apenas como forma de estudo, para tentar entender e identificar as possíveis variáveis para o direito do reconhecimento dessa relação parental. E só por isso. Tá joia? Bom, então, independente desse critério, essa relação entre pais e filhos, ela acaba sendo comprovada pelo registro de nascimento. Então, joga aqui na tela, Bibiu. Quando a gente fala no registro da filiação, ele nada mais é do que a prova dessa relação entre pais e filhos. E como o registro é feito por meio de um procedimento cartorário ou judicial, na verdade, o cartorário, porque ele parte do pressuposto de um ato de fé pública, existe a presunção de veracidade das informações constantes do registro. Só que, apesar de ser uma prova da filiação, ela não goza de presunção absoluta. Tanto é que essa presunção relativa de veracidade, ela pode ser afastada no caso concreto. Quando? Quando se demonstrar que houve qualquer tipo de erro ou falsidade no registro. Bom, vamos dar um exemplo clássico. Eu estou namorando com uma pessoa. E durante este relacionamento, que nós não somos casadas, nem vivemos em união estável, há uma gravidez e o nascimento de um filho. O que vai acontecer? Como nós não somos casados, nem vivemos em união estável, não há que se falar na incidência das presunções lá do artigo 1597. Então, nesse caso, esse filho, ele precisará do reconhecimento voluntário do meu namorado, do suposto pai dele, ou, caso haja recusa, que se demande judicialmente o reconhecimento forçado, o reconhecimento judicial. Mas vamos partir do pressuposto que o meu namorado, acreditando na minha fidelidade, ele assuma a paternidade do filho que eu estou esperando. E após o seu nascimento, faça o registro daquela criança. Nesse caso, o que pode acontecer? Vamos trabalhar no campo das hipóteses que eu estava, além de estar me relacionando afetivamente e sexualmente com meu namorado, também existia o Ricardão na jogada. E aí, por infeliz circunstância da vida, o filho que eu gerei não era do meu namorado, mas sim do Ricardão. E aí, o que vai acontecer? O meu namorado, ele registrou o filho como dele porque ele acreditava que era dele. Se esse filho não for dele pelo critério biológico, ele terá incidido em erro. Ele, por uma situação fática, ele acreditava que efetivamente existia uma relação consanguínea biológica com o filho que eu tive durante o nosso relacionamento. E aí, o nosso Código Civil permite que, embora ele tenha registrado, que ele possa desconstituir esse registro, ou seja, anular esse registro, se ele conseguir provar que ocorreu alguma hipótese de erro ou falsidade. O Código só diz isso, não estabelece qualquer restrição a esse direito do suposto pai enganado. Mas a doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento seguinte: ok, o registro é passível de anulação quando houver ocorrido erro ou falsidade. Mas, em função da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, esse registro só poderá ser anulado se não houver sido ainda consolidada uma parentalidade socioafetiva. Então, joga aqui na tela, Bibiu. Lembrando, o registro ele pode ser anulado por erro ou falsidade, mas desde que não exista o vínculo socioafetivo formado. Então, se o meu filho, que foi registrado pelo meu namorado à época da concepção dele,
ele efetivamente não for filho biológico do meu parceiro, mas a descoberta dessa situação, ela somente se der muito tempo depois, e aí o meu filho ver naquela pessoa o referencial paterno, então, nesse caso, não há que se discutir, ao se permitir a desconstituição do vínculo parental. Porque na ponderação dos interesses envolvidos, do pai enganado ou da proteção do filho, que tem naquela pessoa o seu referencial paterno, protege-se prioritariamente a situação do filho. E aí eu deixo para falar com vocês mais sobre filiação no próximo bloco.